Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Tibério, do Alan Massie. Quem está acompanhando o canal já sabe que um dos meus objetivos era ler toda a série dos Senhores de Roma, do Alan Massie. Esse aqui é o quarto livro que eu li da série, faltam mais 2 para eu finalizar tudo, são 6 livros no total. E cada livro ele é protagonizado por um dos Senhores de Roma, 6 homens de grande notoriedade que passaram pela história de Roma. E a minha quarta leitura então foi Tibério. E esse livro aqui vai contar, através das memórias fictícias do Tibério, como foi a sua vida antes e depois dele assumir o Império. O Tibério, então, assume o Império Romano após a morte do Imperador Augusto, e nessas memórias ele vai contar um pouco da sua infância, até o momento em que ele assume essa incumbência e, enfim, até a chegada da sua morte. Ele começa contando ali na infância que ele tinha uma série de ressentimentos em relação à mãe, que era casada com o Imperador Augusto. Ele é enteado do Augusto, não é filho direto dele. E como ele e o Augusto sempre tiveram um relacionamento um pouco complicado, porque o Augusto, ele é uma figura bastante manipuladora em relação às pessoas que estão ao seu redor, e o Tibério não concorda. Eles têm personalidades um pouco opostas em relação a isso. Ele passa através das suas memórias que o relacionamento entre ele e o imperador é um relacionamento de amargura e de bastante ressentimento, que pioram quando o Augusto faz com que o Tibério se separe da mulher que ele ama, que é a Vipsânia, porque ele precisa arranjar um casamento melhor para o Tibério, né? Ele tem que fazer algumas maquinações políticas. Isso é uma coisa que o Augusto faz, ele joga com as pessoas ao seu redor. E numa dessas jogadas ele precisa que o Tibério se separe da esposa e se case com outra. E isso vai fazer com que o Tibério fique amargurado com o Augusto para o resto da vida. A princípio, a questão é que o Augusto tem descendentes diretos, então o Tibério ele planeja sair de Roma e viver uma vida tranquila numa ilha. Ele não quer mais saber de política, ele não gosta de jogo político de Roma, porém o destino, bastante cruel, acaba levando todos os herdeiros de Augusto, e ele acaba sendo ali sem querer um dos herdeiros que resta para sua total infelicidade. Quando o Imperador Augusto morre aos 77 anos, o Tibério acaba se tornando então imperador do grande Império Romano, que é uma questão que ele vai lamentar até a sua morte. Ele não poupa, né, na sua descrição, né, com o quanto esse período em que ele recebeu esse peso sobre os ombros de se tornar o grande imperador, quanto isso foi uma infelicidade para ele. Ele não gostava de Roma, não gostava mais de viver em Roma, não gostava das pessoas. Ele achava que Roma era um antro de perdição, um antro de traições, onde cada pessoa comia o coração uma da outra, porque ninguém era sincero, enfim. Então, ele é um homem que odeia ser o que ele é, odeia ser o imperador de Roma. Tudo que ele queria era fugir daí, mas obviamente ele não pode fazer isso. E uma das coisas que o Tibério tenta fazer é restituir poder ao Senado, porque o imperador Augusto, ele acabou segurando todos os poderes, todas as decisões na própria mão. Ele tirou o poder do Senado ao longo dos anos, né, que ele ficou no poder, e o Tibério sempre foi um crítico disso, né, que o Senado devia ter o seu poder, o Senado devia decidir, devia manobrar as coisas politicamente, porque esse seria o correto dentro de uma república. Mas a república é apenas uma alegoria nesse momento, né? O Augusto transforma a república numa alegoria enquanto ele concentra o poder nas próprias mãos. E o Tibério, que já não gosta do poder, ele quer devolver poder ao Senado, e ele tenta, ao longo de todo o seu reinado, devolver decisões, né? Ele quer que o Senado decida, ele quer que os senadores façam coisas e tal, só que os senadores não querem esse poder de volta. Eles estão muito confortáveis do jeito que eles estão, eles ganham, eles recebem, eles têm o seu poder instituído para não decidir. Quem decidir é o imperador, e tudo de bom e tudo de ruim que acontece em Roma cai sobre os ombros do imperador e não do Senado. Então por que eles vão querer mudar isso, né? Como todas as narrativas da série Os Senhores de Roma, essa aqui é uma narrativa do Tibério sendo contada por ele, então ele puxa ali a brasa para si, ele fala do que ele fez, ele tenta limpar, digamos, a sua imagem para o futuro, e ele elabora muitas questões, muitas justificativas para coisas que ele fez, para coisas que ele não fez. Confesso para vocês que dos 4 livros que eu li agora, eu acho que o Tibério é o personagem mais aborrecido de todos, tá? Eu tinha achado o Augusto é pedante, mas o Tibério é mais. O Tibério é mais pedante, ele é um personagem assim que
Obviamente, não dá pra defender nenhum deles, né? Não defendo nenhum dos senhores de Roma que eu li até agora. Eles têm super defeitos mesclados ali com as suas qualidades, mas o Tibério é pedante, ele é um personagem aborrecido mesmo. Lembrando que esse é um relato fictício, escrito pelo Alan Massie, tá? Então não são as memórias verdadeiras do imperador Tibério que estão aqui. É uma romantização do que teria sido a vida do Tibério. Então, mas é muito legal porque você acaba pegando ali todo um contexto daquele momento, você acaba pegando alguns fatos que ocorreram naquele momento, que geram outras pesquisas, isso que eu acho que é a parte mais legal de toda a série. Finalizado esse, então, o próximo que eu vou ler vai ser Calígula, e assim que eu fizer a leitura, eu trago também as minhas impressões sobre o próximo livro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Tibério, de Os Senhores de Roma. Eu vou deixar a série completa para vocês aqui no box de descrição. Beijão e nos vemos no próximo vídeo.